Não dá para a gente ter vitória, nem ser flecha da vitória, sem permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Deus vai abrir portas, Ele vai falar o coração, Ele vai lhe dar oportunidades, mas não termina na oportunidade a vitória. A vitória é entrar por essa porta e permitir que a mão do Senhor esteja sobre a nossa mão. E esse é o segundo requisito: permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Se havia uma coisa que um rei daquele tempo sabia fazer, era usar o arco. E aí Eliseu diz: pega o arco, não é? Prepare-se para lançar a flecha, abre a janela, né? Vai lançar a flecha. Mas nesse contexto, no meio de tudo isso, ele põe a mão sobre as mãos do rei que está ali se preparando para tirar a flecha. Os reis sabiam usar o arco, porque naquele tempo os reis iam à guerra, e muitas vezes não apenas comandavam as tropas, mas envolviam-se pessoalmente nos conflitos. Normalmente eles usavam carros de guerra que cortavam o campo de batalha com rapidez, usando o arco e a flecha. Pequenas bigas bem fáceis de manobrar, onde ia o rei e o seu escudeiro, e o escudeiro ia dirigindo a biga, aquela carrocinha pequenininha, bem rápida, bem ágil, e cortando o campo de batalha. Os cavalos iam todos vestidos de tal maneira que eles mesmos se tornassem uma arma. Havia coisas que ficavam na roda para cortar os pés dos soldados. Então eles passavam correndo de um lado para o outro, e o que o rei fazia? Pegava o seu arco, a sua flecha, e ia atirando. Então, se havia uma coisa que um rei sabia fazer, é atirar flechas. E aí eu fico pensando, por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei, justamente no momento em que ele se preparava para atirar a flecha? Eu posso imaginar que naquele tempo Eliseu estava doente e as mãos dele provavelmente não estavam firmes, provavelmente tremiam. Além de ele estar doente, ele estava enfermo, não é? E além de estar doente e enfermo, ele estava velhinho, pela idade avançada, ele provavelmente também tremia. E o rei poderia pensar: Eliseu, eu sei atirar uma flecha, você vai atrapalhar a minha pontaria colocando essa mão trêmula aqui, deixa que eu me viro. Mas o propósito de Eliseu era deixar claro que o rei só poderia ser a flecha de Deus nessa terra se permitisse que a mão do Senhor tivesse sobre as mãos dele, que a mão do Senhor o direcionasse, que a mão do Senhor o fortalecesse, que a mão do Senhor o abençoasse. E os prováveis sentimentos do rei representavam as barreiras que nos impedem de permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Se Deus abrir a porta da oportunidade, entra, escuta a voz de Deus na sua vida. Mas quando você estiver andando no projeto, na oportunidade de Deus, não vá sozinho. Deixa que a mão do Senhor esteja sobre você. Às vezes a gente entra pelas oportunidades de Deus e não funciona. Você já teve alguma situação que você diz assim: puxa vida, eu orei tanto, eu tinha tanta certeza que essa era uma oportunidade de Deus, por que não deu certo? Já viveu uma situação assim? Porque às vezes nós permitimos que a mão do Senhor esteja sobre nós, então vamos ser a flecha de Deus. Outras vezes, por causa de algumas barreiras do nosso coração, nós não permitimos. E muita situação da nossa vida
que impede a mão de Deus de estar sobre nós é a nossa autossuficiência. É quando a gente diz assim: eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar. Eu confio no meu taco, pode deixar. Eu sei o que estou fazendo. Mas eu queria dizer para você que, por melhor que você seja, nem todas as equações ou as variantes da equação da vida podem ser analisadas pelo mais sábio dos homens. Eu posso ter um discernimento tremendo da minha vida, olhar todos os cenários, fazer todas as prospecções, mas eu quero dizer para você que você não conhece todas as variantes da vida que estão ao seu redor. E a única pessoa que conhece é o Deus Todo-Poderoso. Eu estava junto com a minha esposa, pensando em fazer alguns investimentos, pensando já no cabelinho branco do futuro, ainda que esteja presente já, né? E aí apareceu um negócio ali e a gente começou a orar e pedir para Deus se era para fazer ou não era para fazer um investimento. Era para comprar um bem, um imóvel, e aí oramos e oramos, o dinheiro estava certinho, as prestações a gente podia pagar, parecia um bom negócio, e Deus falou: não faço negócio. Falou claramente: não faço negócio. Eu olhei para minha mulher e falei: puxa vida, estou triste, queria fazer o negócio. Já ficou assim, né? Parece tão bom, olha que maravilha. Gente, deu uma confusão com aquele negócio, está todo mundo enrolado com aquele negócio, e eu não entrei no negócio, louvado seja Deus. Porque nem todas as variáveis da vida eu tenho conhecimento, eu dependo de Deus. E se a mão do Senhor estiver sobre a minha mão, eu vou entrar pela oportunidade dEle, mas vou seguir aquilo que Ele tem para a minha vida, e a bênção dEle estará comigo, porque Ele é a verdadeira bênção. Às vezes, nós perdemos essa bênção de ter a mão de Deus sobre a nossa mão, por causa de influência. Tem gente que confia mais nos conselhos dos homens, falhos como nós, e não são capazes de confiar no Deus Todo-Poderoso. Não, eu já me aconselhei com João, com Pedro, com Antônio, já me disseram isso, já me disseram aquilo. Queridos, a gente tem que se aconselhar assim. A palavra de Deus que nos diz que é na multidão de conselheiros a sabedoria, mas a palavra final tem que ser de Deus. E quando a gente depende de Deus, a gente vai descobrir às vezes um cenário completamente diferente do que imaginamos, porque Ele sabe todas as coisas. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente confia mais em Deus, ou melhor, mais nos homens do que em Deus. Eu não me esqueço da palavra do Loren Cunningham, né? Quando ele pregou num local e ensinou sobre o dízimo, e chegou no final de um culto, aquele irmão que tinha muita dificuldade em dar o dízimo, ele disse assim: olha, eu tenho essa dificuldade, isso para mim é tão complicado. Ele pegou um cartãozinho de visitas e escreveu no verso dele: se você, dando o seu dízimo, tiver falta de qualquer coisa, eu me comprometo a lhe enviar o dinheiro de volta. E assinou. E aí passaram-se vários meses, aquele irmão escreve um e-mail para ele: olha, pastor Loren, eu fiquei tão feliz, porque aquele cartãozinho me deu tanta segurança, e eu fui tão abençoado. E aí chegou no final, Loren respondeu: que pena que você confiou na letra e na assinatura de um homem que você viu uma única vez, e que podia não cumprir absolutamente nada do que disse,
e deixou de confiar no Deus vivo e santo todo-poderoso, que é aquele que criou os céus e a terra. Que coisa, hein? Ouça o que Deus tem para a tua vida. Deixa a mão de Deus estar sobre a sua mão.